viajantes perdidos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Perdida Cast. Meu nome é Helena e hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida de um amigo meu que fez muitas experiências, tanto de intercâmbio, tanto de viagem, e como a vida dele mudou de um lado para o outro, de repente, foi de uma área para outra e hoje ele está na área do turismo também. Então, pode se apresentar, Bruno Barreira, obrigada por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Bom, meu nome é Bruno, tenho 26 anos, eu sou formado em engenharia civil, mas logo assim, nunca trabalhei só fiz estágio obrigatório e é isso. Trabalho no turismo tem mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais talvez. E assim, a minha experiência com o intercâmbio com o ICP, de trabalhar na Disney, foi o que mudou tudo pra mim, sabe? Então, foi onde eu me achei. Já falando aí, qual foi o intercâmbio que o Bruno fez? Foi o ICP, o programa de intercâmbio da Disney, como eu fiz, na mesma época que eu fiz. Mas, acho que você falou pra mim que em 2019 você tentou se inscrever, mas não conseguiu. O que aconteceu nessa época? Então, na verdade eu descobri o ICP era mais ou menos 2015, 2016, naquela época do Igor Sarinja, que todo mundo conheceu. Pelo YouTube! Exatamente. Só que eu ainda estava na escola, ainda estava no 2º ano. Então, assim, fiquei com aquela vontade, como é que será que é trabalhar lá e tudo mais. E antes dele, eu já tinha visto um vídeo de um canal que eu sigo, do Jovem Nerd, que eles foram pra lá em 2012. E eles encontraram uma menina que trabalhava. Ela falava, se você quer trabalhar aqui, fale com a STB e tudo mais. Só que isso dormiu no fundo da minha cabeça. Entendi. Só guardou. Exato. Aí quando eu fiquei sabendo do Igor Saringer, aí eu falei, instalou. Falei, então é assim. É possível. Exato. Quando cria possibilidade na nossa cabeça. E aí eu pensei, tem que estar pelo menos no 2º semestre. Vou esperar. Entrei na faculdade em 2019. E como que você decidiu que você queria fazer engenharia civil, já que você não atua? Então, eu sempre fui muito bom com exatas. Tanto que eu dei aula de matemática, assim, por uns 7 anos. Desde que eu tava no terceiro ano, eu já dava aula de matemática. Não me acontece, gente. Então, era complicado. Nunca foi meu forte. Era complicado, mas era só matemática também, que física e química eu sou horroroso. Mas mesmo assim, matemática já é bom. Eu não sou nem na matemática básica. Mas aí eu comecei a dar aula e aí um professor meu, que eu gostava muito, ele falou assim, cara, o que você tá pensando em fazer? Eu falei, licenciatura em matemática. Ele falou, tenta fazer engenharia. Porque você consegue dar aula, mas se não der certo, você tem um outro lado pra você ir. Você tá mais seguro com relação ao trabalho, com relação ao seu futuro. Porque se você se forma só em licenciatura, você só pode dar aula, basicamente. Sabe? Comigo foi um pouco parecido. Eu queria muito fazer geografia quando eu me formei. Não é o que a maioria gosta também, mas sempre foi o meu forte nas matérias. Mas meu professor também me falou, vai para outro lugar, porque senão você só tem a possibilidade de fazer licenciatura em geografia. E é um fato que quem é professor sabe que é doído, uma vida sofrido. dura, gente, meu Deus do céu. Temos professores na minha família. Na minha também. Minha família, por parte de pai, é inteira de professor. Meu pai é diretor do Centro de Ciências Exatas da UFJF. Caramba! Então, vocês são bem das exatas, Sim, então. bastante. Não, mas meu pai é de exatas também, da engenharia, e não foi a área que eu... Não pegou? Eu não peguei. Deixei pros meus irmãos, que também não pegaram muito bem. aí ficou, né? Ficou no ar aí. Ficou no ar. Mas, então, você você foi pra engenharia? Isso, aí eu fui fazer engenharia e entrei, na verdade, em 2018. E aí eu falei, vou fazer em 2019 o programa, tudo certo. Comecei a fazer a faculdade, tava gostando. Só que aí chegou 2019 e simplesmente esqueci. Esqueceu que o programa existia? Esqueci, tava acontecendo um monte de coisa. Naquele momento eu falei, tá bom, vamos seguindo com a vida aí. Nossa, e eu lembrei, era tipo assim, abril, maio. Nossa, o programa. Deixa eu pesquisar. Tinha passado tipo uma semana das inscrições. Meu Deus, falei, não! Nossa, em 2019 foi a primeira vez que eu me inscrevi. Eu já sabia do programa desde 2012, por causa da minha irmã, que fez o programa em 2012, 2013. Então, até um pouco antes, né? E em 2018, eu tentei me inscrever pela primeira vez. Foi o meu primeiro ano da faculdade. Mas eu não consegui nem me inscrever. Tipo, eu tentei, mas eu não consegui. Daí, no ano seguinte, em 2019, eu consegui me inscrever.
E eu fui fazer a entrevista, só que daí eu peguei o stand-by Na primeira fase. na primeira fase. Cruel. Foi um baque, porque eu achei que meu inglês era perfeito, que eu estava super bem. Eu fiz a entrevista com um cara que tava fazendo a entrevista pela 4ª vez. Ele estava a 4ª vez tentando o programa. E a hora que a gente saiu, eu tinha certeza que ele ia passar ali, porque ele estava muito bem preparado. Mas ele falou pra mim, ai, você foi muito bem, perfil de quem passou. Então eu já estava muito garantida que eu ia fazer o programa em 2019. Aí quando veio o stand-by, né, a lista de espera, eu levei um chute na cara e falei, ai, É cruel. é muito triste. Aí eu falei, no ano seguinte eu faço, né, 2019 pra 2020. Aí veio... Eu também pensei exatamente a mesma coisa. Falei, não me inscrevi, tá tudo certo, ano que vem eu tento de novo, né? Aí veio a pandemia, né, e daí o programa só voltou em 2022, que foi o ano que a gente foi, o ano que a gente conheceu. Mas você não se formou... Quantos anos são de engenharia? Então, são 5 anos e eu me tá. formei em 2022. Ah, entendi. Inclusive, eu apresentei o meu TCC na primeira semana que eu tava lá no condomínio, no Flamingo. Meu Deus, você apresentou de lá? Apresentei de lá. Porque era pra eu ter Deus. apresentado presencialmente. Só que eu comecei com o meu coordenador e tudo mais, e ele falou assim, cara, Caramba. como é uma oportunidade única, Que demais. a gente vai deixar o seu como vídeo. Aham. Só conversa com o seu amigo se tá tudo bem. Eu conversei com ele, que ele tava fazendo TCC comigo, e ele falou, não, tá tranquilo. Pra ele até melhor, né? Exato. E aí a gente fez. Eu entrei, logo nos primeiros dias eu tava nem trabalhando ainda, porque a gente demorou uns 4 dias pra começar a trabalhar, porque desde que entrou. Tem todo Traditions. Tem todos os treinamentos a lá. semana de iniciação, assim. E aí, lá pro 3º, 4º dia, eu sentei na sala lá do Que apartamento, doideira. eu abri meu notebook e Nossa, apresentei mas meu eles TCC. foram muito legais de deixarem Foram super você tranquilos. Eles fazer. foram super tranquilos. Nossa, porque tem umas faculdades que realmente não te apoiam. É uma oportunidade incrível. Às vezes não dá o apoio que a gente espera ter. Teve muita gente que não pôde fazer, inclusive, intercâmbio, porque ia ter prova, por exemplo, e eles falaram com o coordenador, com o professor, e eles não deixaram. Falaram, se não ir, vai repetir. Eu conheci muitas pessoas da medicina que conseguiram ir, mas eles tiveram que se demitir antes do tempo, porque no ano seguinte eles não podiam chegar depois do tempo que eles tinham programado para chegar. Também. E a faculdade foi tipo, não, você tem que estar aqui e pronto, acabou. Mas, no meu caso, as minhas duas faculdades, né? Porque a primeira vez que eu tentei em 2019, eu só falei que eu ia tentar, o meu professor já assinou tudo, falou, vai sim, se você conseguir, vai sim. Mas a minha faculdade era de 4 anos. Eu entrei no mesmo ano que você, 2018, então eu me formei em 2021. E aí, eu já sabia que o programa ia voltar em 2022, sei lá, feeling. Só senti, então prestei o Enem e entrei porque eu fazia faculdade particular. E entrei na faculdade de turismo em 2021 mesmo, pelo Enem, porque eu tinha certeza que no ano de 2022 eu ia. Não, e foi extremamente feeling, né? Porque não tinha absolutamente nada não tinha certo. nenhum indício que ia voltar. O programa ele começa, as inscrições começam lá pra março, pra abril. Chegou meio de julho, não tinha nada certo, ninguém sabia ninguém de falava nada. sobre nada, não tinha uma postagem, um boato, um rumor, tipo... E eu só assim, meu Deus, eu já tô na faculdade, né? Mas eu gostei muito, era uma faculdade que eu já queria fazer antes. No fim eu entrei em RI, mas, tipo, sempre quis fazer turismo, queria ter feito geografia também, então era pra essa área que eu queria ir, mais ou menos. Então eu só entrei na faculdade e fui indo com ela, ainda tava online e tal. E aí abriu as inscrições, não sei, junho, julho, que começou a... Não, foi assim, lá pro dia 13 de julho, teve uma live falando, galera, semana que vem vai ter inscrição. O programa vai ser, as inscrições, Relâmpago. vai ser tudo muito mais curto. Não, e o que demora, desde o processo de inscrição até o último approved lá, da segunda fase, demora mais ou menos de março, abril, até final de agosto. O nosso foi de final de julho até final de agosto. Sim. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Nosso ano foi muito atípico. Foi tipo a STB, que é a agência que faz todo esse trâmite para Disney, a parte das primeiras entrevistas e seleciona os candidatos para eles entrevistarem depois. E foi tudo muito rápido. O nosso ano foi atípico demais, porque foi do nada uma live e falou, vai abrir semana que vem. Eu lembro que era a semana do meu aniversário e eu fui fazer a entrevista. Então eu fiz um dia antes do meu aniversário a entrevista.
Não, e a segunda fase, inclusive, quando eu passei, né, fiquei extremamente feliz, mas eu já tinha uma viagem marcada pra Orlando. Nossa, e era... Eu fiz a minha segunda entrevista do quarto do hotel. Você foi aonde? Quando? Em final de julho, Eu agosto? fui. Não, eu fui. A entrevista da segunda fase foi início de agosto. E você Eu tava fui, lá. tipo assim, 5 de agosto, voltei 15 e eu tava lá. Aí eu É. comecei a puxar assunto com a entrevistadora. Falei, não, eu tô aqui, já tô aqui testando. Tá, então falando agora da parte das entrevistas e do processo seletivo, como é que você se preparou pro processo? Foi o YouTube mesmo? Você... Cara, eu dei uma pesquisada muito boa sobre o processo em si, o que as pessoas, os entrevistadores esperavam da gente, mas eu vi muito conteúdo da Lari. Lari CP, né? Eu ia falar isso, não Muito tem conteúdo como. dela, muito conteúdo dela. Lari Proença, Lari CP é a guru de todos. Eu comecei a seguir a Lari acho que em 2019 para 2020. E durante a pandemia eu só consumi o conteúdo dela. Ela criou grupos de leitura de livro e fazia live com a gente. Eu fiz, por exemplo, uma live com ela que ela fazia a entrevistadora. Eu também. Então, e todo mundo e era em inglês, então ela ajudou muito, acho que nessa parte de se preparar. Hoje a Lari, ela construiu uma carreira ao redor disso, que é muito da hora, né? Porque ela vende mentorias e ela ajuda muitas pessoas, não só no processo seletivo da Disney, mas em processo seletivo de carreira, de entrevistas. E acho que ela foi essencial no nosso ano para todo 100%, mundo. 100%. Acho que todo mundo, tipo, consumia muito conteúdo dela na época. Então você acompanhava bastante a Lari também. Sim, bastante. Até porque, assim, a gente nunca sabe como é que vai ser a entrevista, sabe? Se vai ser realmente uma entrevista mais de emprego ou se vai ser algo mais de... pra conhecer você e tudo mais. Sim, a gente tem até as especulações, mas a gente não sabe qual é o processo deles excluírem alguém, eu acho. Tipo, eu acho que isso... Acho que o negado, só se o inglês, acho que foi muito... Mas eu não consigo falar, porque tem gente que vai com o inglês meio quebrado, tem gente que vai... Tipo, não consigo ter uma noção como eles eliminam alguém. Eu não tenho ideia. Eu acho que é muito igual o visto, por exemplo. Varia muito da pessoa que tá ali com você. Exatamente. Tem que sempre lembrar que é uma pessoa que define se você vai passar ou não. Eu acho que é igualzinho a entrevista do visto também. Sim, 100%. É quase uma loteria. Você pode se preparar o melhor perfil possível, mas ainda é uma pessoa que tá ali pra te analisar, então... Exato. Ela tem um padrão. Exato. Só que sempre vai variar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, sabe? Como é que tá a pessoa no dia, Exato. como é que ela é. Então, assim, é muito... muita sorte. Eu trabalho fazendo vistos, né? E já trabalhei em outras agências fazendo visto também. E é isso, tipo, tinha gente que a gente tinha certeza que ia ser reprovado e era aprovado, e tinha gente que a gente nem se preocupava, porque com certeza vai ser aprovado. E era reprovado. Não, quando eu fui tirar o meu visto de trabalho pro ICP, tirei no Rio, porque eu ainda tava morando no Rio. Uhum. Assim, a família na minha frente era um homem sozinho e uma menininha. Aí eu fui puxar assunto com eles depois e ele falou, cara, eu vim aqui com a minha família inteira, eu, minha esposa, minha filha de 7 anos, minha filha de 4 anos. Eu, minha esposa e minha filha de 4 anos tiramos. A minha filha de 7 anos não conseguiu tirar. Tipo, negar uma Não faz o criança menor não sentido. faz o menor sentido, exatamente. Isso acontece com muita mais frequência do que a gente acha. Tipo, eu já vi várias crianças sendo reprovadas, sendo que os irmãos foram aprovados, não tem porquê. Na minha família também, na hora de renovar o visto, todo mundo não precisava fazer entrevista. Só eu, porque eu era menor de idade quando eu tirei, mas meus irmãos não. E toda a minha família passou normal, não tiveram que ir lá, só entregaram os documentos e pronto. E solicitaram a minha irmã para ir fazer a entrevista. Porque, não sei, a mesma família. E perguntaram pra ela várias vezes a mesma coisa, porque ela tinha ido trabalhar no CP, então tipo, perguntaram um monte de coisa pra ela lá de 2010, 2012. Mas é um processo de loteria. Você se lembra, sei lá, o nome da sua entrevistadora ou algo assim? Era Danielle. Daniel. Ela tinha um sotaque meio... Na segunda entrevista, a minha também foi a Daniel. Foi? Ela era muito fofa. Ela era muito boazinha, Mas muito boazinha. na primeira entrevista, você lembra? Não faço a menor ideia. Não, porque é o pessoal da STB. É. Eu lembro que a minha entrevistadora começava com T, o nome dela, Thaísa, T. Eu sei que era uma Thaís. menina. Ela era, tipo, quase a nossa idade, É. assim.
Foi muito fofa, muito solícita. Foi Tipo, super tranquilo. ela é bem animada. Foi em dupla a sua entrevista? Foi em dupla. E como é que Mas foi? foi super tranquilo, assim. Geralmente são 3 a 5 perguntas, meio padrãozão. Então você tem que já saber um pouco do que é o processo em si. E você tem que saber que você tem que estar disposto a ir para trabalhar. Porque tem muita gente, além do inglês, que é super importante, tem gente que acha que vai Pra pro... ficar de férias. O work and travel é o travel and travel, entendeu? Eles acham que só vão fazer a viagem. Exato, só vai lá pra passear, só vai lá pros parques, só vai lá pra onde quer que você esteja indo pra passear. E não é assim, o intuito primário é você estar indo pra trabalhar. Exato, e não é tipo assim, você tá indo... Claro, tem os benefícios de trabalhar para essa empresa, mas você está trabalhando para essa empresa e é uma empresa americana. Tipo, os direitos de trabalhistas são diferentes. Exatamente. Então tem gente que, tipo, acha um absurdo quando chega lá. Mas tem coisa que dá para você se preparar mentalmente já sabendo o que vai acontecer. Então eu acho que eu já estava muito aberta ao que ia acontecer, porque minha irmã, ela foi em 2012, quando não tinha Igor Saringer ou outras pessoas para informar. O processo seletivo ficava aberto por meses. Ela não sabia nada sobre o processo, ela só foi fazer um tiro no escuro. E eu acho que ela não pediu nada, então eles deram a role que ela colocou por último, que foi custodial. Na época ela não sabia nada sobre, ela botou por último, porque não era o perfil dela mesmo. E ela foi custodial, ela amou o programa dela, amou ser custodial. Então, na minha cabeça, eu já tinha isso pra mim, sabe? Mesmo se eu cair na role que eu menos gosto, eu sei que os benefícios vão fazer o programa ser o que eu espero. Tipo, trabalhar numa empresa muito da hora. Eu sempre pensei muito nisso. Falei, cara, eu tenho o meu top 3 ali, Uhum. mas não faz sentido eu ficar extremamente frustrado porque, eu não vou trabalhar com atrações. Não vou trabalhar com loja. Sendo que, de qualquer forma, você vai estar lá trabalhando, você vai viver a experiência de intercâmbio, vai estar com outras centenas de brasileiros lá, vai estar num país que não é seu, numa experiência que não é sua. Vai conhecer gente sabe? do mundo inteiro. Exatamente. Então, eu acho que é mais pela experiência total em si, Sim. do que pelo trabalho. Porque pelo trabalho você trabalha aqui, entendeu? E eu acho que, assim, 3 meses... É muito você pouco. aguenta muito, tipo, é pouquinho, sabe? Passa muito rápido. Passa muito rápido. E esses top 3 aí que você falou das roles, Então. como que você chegou à conclusão do seu top 3? Eu já fui pensando eu quero ir pra passar. Então, entendi. o meu top 3 foram os que historicamente tinha mais vagas. Aham. Então eu botei primeiro Quick, porque geralmente todo ano é o que mais tem É o que vaga. mais tem vagas pra nós, Quick Service Exato. Quick and Beverage, que é trabalhar com restaurantes de fast food, ou carrinhos de pipoca, de sorvete e afins. Em segundo lugar eu coloquei Merchan, Que também que também é muito. trabalha nas lojas dos parques, vendendo os produtos. E em terceiro eu coloquei Custodial. Custódio. Porque eu sempre tive um medo de attractions. Por quê? Porque, assim, a prova pra você passar é muito específica, é muito difícil. Qualquer errinho mínimo, assim, Sim. você pode ser mandado embora. Então eu acho que ia ser muita pressão, É sabe? verdade. Tipo assim, eu acho que a parte que me surpreendeu foi a parte do treinamento de attractions, que eu acho que eu não tinha visto tantas pessoas, porque sempre attractions é sempre um monte de gente falando super bem, a melhor role que tem. E porque também antes não tinha tantas opções. No nosso ano foram Sim. 4 opções que eles nos deram, né? Que eles nos deram, mas acabou sendo sendo várias. todas, quase. Teve salva-vidas? Teve um Teve muita grupo coisa. de 5 salva-vidas aí. Eu conheci eles 5 quando eu peguei um shift de pool monitor. Tipo, eu trabalhei num dos resorts lá. Mas eu tinha muita certeza que eu queria ser attractions. E, ao mesmo tempo, eu tava muito segura que eu ia passar. Claro, a gente nunca sabe o que esperar. Mas eu, tipo assim, botei muita confiança que eu ia ser a role que eu achava que eu tinha mais habilidades pra ser. Porque eu falava, eu acho merchan legal, mas eu acho também um pouco tedioso, não sei. Eu super via você como merchan. É? Conversando com o pessoal. E conversando assim, mas eu tenho muito medo de lidar com dinheiro. E eu acho que essa Justo. parte, a matemática, tipo assim... tem esse porém. Eu me via mais como custódio do que como merchan. E durante o programa, essa parte
que a gente vai estudando sobre o programa, e eu acho que é muito importante a gente aprender o que a gente também vai oferecer. Eu achava que ia ser melhor com o Quick do que com o Merchan. E geralmente todo mundo já bota Quick pro final. Sim. O Quick, o meu medo, é que eu tenho muito problema de pele, muito problema, doenças de pele. Então, eu já tomei Rocutan por muito tempo, e às vezes a médica fala, vamos tomar de novo. Eu fico, pelo amor de Deus, não. Mas aí eu tinha muito medo dos produtos de limpeza, da fritura. Eu falei, meu rosto vai ficar inteiro cheio de espinha de novo. E aí, isso eu... Não é que eu usei ao meu favor, mas eu falei isso na minha entrevista aqui. Tipo, eu só não coloquei esses. Custódio também coloquei um pouco pra baixo, porque eu falava que eu tinha medo dos produtos que iam afetar a minha pele. Mas na segunda entrevista, que foi com a Daniel, ela foi direcionando pra Quick. Ela só perguntou coisa de comida. Comigo também. É. E eu cheguei, na verdade ela tava mexer com peso e tudo mais. Falei, cara, vai sobrar custodial. Aí eu falei pra ela, olha, eu tenho realmente um probleminha também de pele com relação a alguns produtos químicos e tudo mais, pra limpeza. Aí ela virou e falou assim, não, fica tranquilo, você não vai ser custodial, não. Aí eu, tá bom. A Daniel era engraçada, era na segunda entrevista, né? Que ela falava muito rápido. Não sei se ela... E eu acho que ela tinha um sotaque meio britânico. Eu não sei se eu tô louco, mas eu achei difícil de entender. Ela falava tão rápido que eu achava que ela tinha qualquer sotaque. Tipo, meu Deus, ela é da Irlanda, sei lá, mas ela falava muito rápido. E aí, ela falava e eu tirava aqueles 5 segundos pra reformular a frase na minha cabeça. Então eu ficava assim na câmera, assim, parecendo que eu travei. Aí ela, tipo, você travou? E eu... Ah, tá, é isso que você perguntou. Calma, vamos lá, então. Eu tenho algumas das perguntas que ela fez. Tipo, eu tenho mais das perguntas da primeira entrevista, é que, na verdade, como foi online, eu deixei um gravador perto, porque eu queria lembrar das perguntas que fizeram. Não era nem porque eu queria ver as minhas respostas, porque eu falei, eu nem vou escutar minhas respostas, porque eu sei que eu vou julgar muito. Agora você pode falar, né? Porque já teve gente que em outro ano que se ferrou por causa disso. Agora que já foi, já fez, tá tudo certo. Não, já fiz, já foi. Tipo, gravei, mas era mais pra saber as perguntas do que saber minhas respostas. Porque eu escutei minhas respostas e eu falei, ai, falei errado. Ai, errei isso. Tipo, ai, por que eu não falei isso? E na segunda entrevista, eu acho que eu fiquei muito mais calma. Tipo, eu também. A Daniel ela me deixou muito confortável. E demorou muito, eu até achei. Tipo, todo mundo falando que... O meu foi rapidíssimo. Então, todo mundo falou que foi muito rápido. 7 minutos no máximo. A minha foi 19. E eu sei disso porque eu gravei. Não, a minha foi 7 minutos, porque em 3 minutos eu falei que eu tava lá em Orlando. Aí ela falou, que legal, qual parque você já foi, qual parque você vai amanhã? Eu falei, eu vou amanhã no Epcot. E ela falou assim, nossa, já trabalhei lá, não sei o quê. Você vai pra tal evento, prova aquela comida e tal. Foi 3 minutos disso e 4 de entrevista só. Foi muito, muito rápido. Ela conversou com você. A minha entrevista começou e ela tava com o fundo do Epcot. Sim. Aí eu já puxei o assunto, porque também era o parque que eu queria trabalhar, que era o meu parque preferido. Então eu já falei, você tá com o fundo do Epcot, é o meu parque preferido. Ela, bom, o meu também, por isso que tá de fundo. Inclusive, no dia seguinte, eu fui pro Universal, não fui pro Epcot. Mas eu falei Epcot porque eu vi a bola no fundo. Você foi a puxar. Aí eu falei, vou puxar assunto. O que te favorecer. Que é uma boa, inclusive. Se você sabe, por exemplo, você tá vendo alguém, o seu entrevistador com um pingente da Ariel. Puxa um assunto. Meu amigo, o seu favorito pode ser o Quasimodo. Você fala, eu amo a Ariel. Nossa, eu adoro, minha preferida. Porque quando era pequeno... Sabe, puxa, tenta conectar com o entrevistador, que é o sucesso. importante é isso, a conexão. Eu falo bastante do storytelling também, que você vai contar. Sim. Porque depende do tempo que o entrevistador te dá. Sim. Na primeira entrevista, eu acho que ela nos deu bastante tempo. Foi em dupla, né? E a minha dupla, eu sempre falo isso, mas a minha dupla começou e eu já senti que ele era leonino também, porque eu sou leonina. Então eu já comecei assim, mano, ele acha que é uma batalha de egos aqui. E eu também falei, eu vou usar isso ao meu favor. Eu não sou melhor do que ele. Eu sou a melhor versão de mim, só. Então, tipo, deixei ele tentar meio que se mostrar muito melhor que eu. E eu sou bem tranquila ali, falando quais eram minhas habilidades por causa disso. Aí, quando a menina perguntou, tipo, Helena, faz uma pergunta pra ele. E eu vi que, tipo, ele fazia psicologia, sei lá, deu, como que você... se sente em morar com outras pessoas, como que você soluciona problemas. Eu ajudei muito ele, que ele falou, além de psicologia, né, que é quase um estudo social, eu moro em república. Então, tipo, ele deu uma ótima resposta. E ele tava indo super bem. Mas aí ele perguntou pra mim, tipo, Helena, por que eles devem escolher, a Disney deve escolher você e eliminar eu?
Aí, tipo, ele tava mostrando assim. Mas eu lembro que no final da entrevista ele falou, tipo, e quando sai o resultado? Isso era meio final de julho, né? Dela. Na semana que vem vai sair. Dele, que legal, semana do meu aniversário. Eu sabia? Você também faz aniversário no meu. Daí eu, que dia que você é? Tipo, esqueci da entrevistadora, né? Aí ele, eu faço dia 30 de julho. Dia 28 de julho. Daí eu falei, sabia que você era leonino. Depois disso, eu nunca mais vi esse garoto. Eu não sei se foi isso que eliminou ele, mas eu senti que foi, entendeu? Então, a minha passou. É? Só que Nunca mais foi? nunca mais. Você viu ela, falou com ela? Não, assim, eu mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp depois e falei, e aí, como é que você acha que você foi? Como é que você acha que eu fui e tudo mais? Aham. E ela sumiu. Eu nunca Ela só mais. respondeu 2 coisas, participou do programa. E você tem ela no Instagram ou algo assim, por isso você sabe? Não, Como você sabe que ela passou? porque eu vi ela em fotos. Entendi. Na foto de Só que algum... assim, era tanta gente lá. era Era tanta gente que se eu olhava, eu brinco assim com meus amigos e falo, vamos fazer um jogo. Vamos pegar fotos de grupos de pessoas que foram aquele ano com a gente, e aí você me fala se essa pessoa realmente foi com a gente ou não. Meu, eu não vou Porque saber. assim, tem pessoas que você olha e você fala, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. E você ficou 3 meses no mesmo condomínio, às vezes trabalhando no mesmo parque, Sim, sabe? no fim, eu não sei se o menino passou até hoje ou não. Eu não tinha o Viu? WhatsApp dele, eu não tinha o Instagram dele. Eu nunca vi ele lá, nem nenhuma foto. Mas, tipo assim, que ele podia estar lá, porque tem gente até hoje que a gente Super. encontra e fala, você trabalhou na Disney, eu fiz o CP também. Que ano? 2022. Meu, quando que você tava lá? Como que você estava lá? Eu nunca te vi na vida. Loucura. Mas o nosso programa já foi atípico de todas as maneiras. Eu acho que por ser online teve gente de todos os lugares possíveis. Porque tinha gente nessas situações. Tinha gente que estava viajando. Tinha gente que era de outro país. Eu conheci um dos salva-vidas. Eu conheci um. E ele morava na Noruega. O pai era norueguês e a mãe era brasileira. E aí ele se inscreveu pro CP daqui. E ele fez a entrevista lá da Noruega. Foi da Noruega pra lá. Eu lembro dele andando com os noruegueses, assim, o tempo inteiro, tipo, um monte de loiro, branquelo e ele no meio, sabe? E eu, tipo, mano, que legal. Tinha muita gente do Nordeste, do Norte. Então acaba que, quando é presencial, igual vai ser esse ano também, né? Acaba que elimina muita gente. Isso é bom e é ruim. É bom pra quem mora perto e que vai conseguir Sim. fazer o processo. Mas é ruim pra quem, tipo, não vou tentar, porque vai que eu gaste. E não dá pra passar mesmo assim, sabe? Eu acho muito pouco inclusivo. Eu você também fazer acho. isso, Acho que é. sabe? Eu Acho muita que é um pouco da sacanagem. inclusão, falta muito, né? A parte do processo presencial. E eu penso, assim, o processo americano, eles fazem por telefone. Uma ligação. Por que a gente tem que ir presencialmente em 2 entrevistas? Tem gente que vem do Nordeste, porque, pelo que falaram esse ano, não vai ter no... No Nordeste não vai ter, Não vai ter falaram, entrevista. né? Falaram, Então, assim, a pessoa vai ter que ir pra São Paulo, às vezes vai ter que pagar voo de ida e de volta, mais Uber, mais alimentação, mais tudo. Sim. Vai ter que pagar hotel, se eu não conhecer ninguém aqui. Exato. Vai ter que fazer entrevista, um bate e volta. É. E às vezes pra segunda fase também. Sendo que você podia fazer isso em 2 simples... Ligações de reuniões vídeo. do Meet. Exatamente. Eu sou muito dessa opinião, que eu acho que o nosso ano pode ter sido caótico por causa que foi o primeiro ano pós-pandemia. Mas eu acho que foi muito mais inclusivo o processo. Muito. Teve muita gente do Norte, muita gente do Nordeste, muita gente do Centro-Oeste, que é um povo que você não vê tanto. Tipo, a gente conheceu gente do Brasil inteiro, tanto que quando vai se encontrar é um perrengue pra juntar todo mundo, porque tinha muita gente de todos os lugares. Geralmente, no ano passado, se você vê, já foi muita mais gente, né, do Sudeste do que do resto do Brasil. E eu acho que falta um pouco a chave inclusion nessa parte do processo. Tipo, eu sei que deve ser mais segurança. Pra eles deve ser melhor, porque é muito menos gente se inscrevendo. Sim. Mas eu ainda acho que deveria ser online. Deveria ter algum método, assim. Eu acho que, assim, é um gasto, porque a STB acaba gastando com... trazer todo mundo, aluguel de espaço. Treinamento. Exato. O treinamento tudo bem, mas tipo Isso assim... faz, mas... Tem que trazer, tem que mudar todo mundo tem que se deslocar, tipo assim... Hotel pra todo mundo. E é um gasto desnecessário. Em São Paulo tem Desnecessário. os problemas do trânsito, das enchentes, enfim, tem tanto problema na sua cidade. E tem que fazer todo mundo se deslocar para se encontrar só para isso. E claro, é um sonho, é o que, tipo, vale a pena, vale...
Mas, assim, é um gasto muito a mais. Então, quando a gente fala se o programa se paga ou não, tem gente que não consegue pagar por causa... Não, o programa não vai se pagar por causa dessas coisas. Tipo, tem Sim. muita gente que vai ter que vir do Nordeste pra cá, tem gente que gasta R$2.000 numa passagem de um dia pro outro. Não, uma das melhores amigas do programa da minha namorada, da Luli, Uhum. ela é de Manaus. Então, E você consegue ver alguns voos. Manaus pra Orlando, às vezes, é mais barato do que Manaus pra com São Paulo. certeza, é muito... Como é que você vai fazer 2 entrevistas? Imagina, então, eu tenho Sabe? amigas também do Nordeste que, tipo, pra elas, ela falou, meu, graças a Deus, porque a minha irmã fez o programa, a irmã mais velha dela, da Kat, fez o programa, e a irmã dela teve que se deslocar pra São Paulo, e ela já teve que, tipo, o gasto muito menos. E São Paulo, se você conseguir, porque às vezes você vai ter que se inscrever lá no Rio Grande do Sul. Sim, eu tive muita ainda sorte em 2019 que eu consegui me inscrever em São Paulo. Porque eu coloquei minha irmã pra me inscrever em Brasília e meu irmão pra me inscrever em Curitiba. E eu que consegui a inscrição. Porque senão eu ia ter viajado e eu não ia ter passado. Isso que ia ser a humilhação também, né? Isso que é pior. Tipo, o programa mexe muito com o nosso psicológico. Muito. E levar um não já é muito. Agora, levar um não e você ter gastado muito com isso é muito pior pro psicológico das pessoas. Então, acho que deveria pensar um pouco mais nessa parte também. Sim, com certeza. Mas, enfim, você então mirou em Quick nas suas entrevistas. Porque era meio que garantido. Sim. Na época do nosso programa, eles falaram que a gente só tinha 4 opções de role, o que é uma mentira. Mas a gente só teve 4 opções na teoria. Eles falaram que a gente ia ter Attractions, Quick Service, Merchandising e Custodial. Custodial, isso. E aí, todo mundo meio que focou nisso. Attractions já era minha número 1. Na verdade, eu coloquei ainda Performer e eu ainda tentei na entrevista Dá falar... na dúvida, né? Eu falar, eu gostaria de ser amiga dos personagens, né? Eu tenho a altura exata do Pateta. Que coisa, Que né? coisa, que coincidência, né? Gente, eu nasci alta pra alguma coisa, velho. E aí ela falou, tá, mas esse ano não vai ter. Eu falei, então tá bom. Attractions é a minha... Na entrevista você pediu pra alguma role? Você... Ela perguntou pra mim, ela falou, tô vendo aqui que o seu top 1 é Quick, por quê? Eu falei, olha, é uma role que eu consigo me ver trabalhando tranquilamente. Porque ela precisa, às vezes, ser pesado do esforço. E eu entendo isso. Diferente de muita gente que aplica legal. e não sabe. Sim. Você acha que você vai ficar ali só no carrinho de pipoca vendendo. Você não pensa, se você, por exemplo, cair num restaurante, você vai ter que ficar tirando lixo O tempo por todo, 2 horas sim. seguidas, pegando E são- aquele peso, sabe? E são toneladas e toneladas muito de pesado. lixo, né? De comida É aquele líquidozinho de comida gordurosa. no seu pé, na barra da calça, entendeu? Eu achei isso muito interessante, que eu nem pensei nisso, mas a Lari que falou isso, né? A Lari CP que falou isso, que ela fez 2 programas, essa blogueira do ICP, que também hoje é mentora do ICP. E no primeiro programa dela, ela foi Attractions, e no segundo ela foi Quick Service. E ela falou, em Quick Service a roupa não dura. Tipo, você tem que trocar todos os dias mesmo. Em Attractions, pra mim, Todos os dias. eu não sujava, ainda mais nos dias frios. Gente, eu não suava, o clima o ambiente era todo climatizado. Tipo, eu podia usar a mesma calça, a mesma blusa por Então, alguns dias. No restaurante que eu trabalhava, tinha parte indoors e outdoors. Então, parte de fora e parte de dentro. Aham. Então, eu ficava saindo e entrando do quente pro frio, do frio pro quente, Nossa o dia Senhora. inteiro, carregando peso, com um choruminho de lixo na barra da calça e tendo que ficar levantando lixo pra poder jogar fora. Então, assim, era muito esforço, muito esforço. Na sua entrevista, você fez algum pedido de, por exemplo, além da role, você falou que queria Quick e ela perguntou por quê. Você falou de algum parque ou restaurante específico que você gostaria de trabalhar? Cara, pedi pro Animal Kingdom. É? Na época era o meu favorito. E você... Eu adorava. Eu sempre amei muito a vibe do Animal. Eu acho que... Sabe, é muito gostosinho tá lá, só estar mesmo. lá, sabe? É mesmo, e a galera não tem pressa. É. É uma vibe mais E não é nem tranquila. pelas rides, porque pelas atrações mesmo, eu gosto do... O meu favorito é Hollywood. Mas só a vibe de você tá lá, de você passear, de você tá com tanta árvore, com tanta natureza, mesmo que às vezes é
fake. Tudo falso, Exato. né? Os sons de Mas é passarinho tão gostosinho, exatamente. Os passarinhos falsos são tão gostosinhos de Ai, escutar. é verdade. É um pouco pra se desconectar também. É. Eu acho também. Que é a vibe Disney, mas também é uma vibe natureza. Exato. É muito gostoso lá. E eu pedi lá, só que ela falou, tá bom. Não falou mais nada. Só que eu acho que como eu me coloquei disposto a realmente trabalhar... Você se colocou num Entendeu? lugar, entendeu? Aí Que nem ela todo foi, mundo se coloca. me botou no MK. Exatamente. Acho que o Magic Kingdom é o lugar que pede bastante Correria. esforço, atenção, Muito. correria, Paciência. perfeição. Muita paciência também. Nossa. Perfeição demais. É o lugar mais louco de se trabalhar, eu acho. E assim, no meu restaurante, ele era muito grande. Ele tinha 8 dining rooms diferentes. Nossa senhora. É muito Ele era muito espaço. grande. Ele só não era maior do que o Cosmic Race. Que foi o restaurante que a minha namorada trabalhou. Exato. Que Mas por pouco. Por pouco, mas é o maior lá, é né? muito grande. É muito É grande. muito grande o espaço. O Pecos que eu trabalhei, ele tinha espaço pra pessoas sentadas, se eu não me engano. Ele tinha uma placa lá no restaurante. Era tipo 1.138 pessoas. Nossa senhora. Era algo do tipo. Meu Deus. Era muita gente, muita gente. Gente, imagina um McDonald's que cabe Enorme. 1.300 Enorme. pessoas É um sentadas. McDonald's com comida mexicana. Com comida de todos os jeitos. Não, e assim, um cheiro de molho de tomate e guacamole. Eu não aguentava mais aquele cheiro, eu juro por Deus. Até enjoou. Nossa Gente, que Senhora. bom. Eu ia fazer um guacamole hoje pra você. Misericórdia. Pô, tá tendo que ir embora. Lembrei. Pior que eu comprei mesmo. Falei, o que eu sirvo? Eu vou servir um guacamole. Gente, mas o Pecos, eu gostava de ir lá ver você. Cara, lá era muito gostosinho. E eu acho, pessoalmente, assim, eu posso ter a minha opinião enviesada. Uhum. Mas eu acho que a costume do Pecos, ela é uma das mais lindas dos parques. É. Porque das meninas era uma blusinha assim, curta, Aham. toda branca, com uns detalhezinhos de flor. E uma saiona grande. Era muito fofa. É tipo a Empório. Aham. Tipo a Empório. Mas era meio Só que era mais camponesa, bonitinha. era mais É. bonitinha, eu também acho. E a masculina, ela era literalmente uma calça social preta, uma camisa social branca, só que com uma manga meio bufante, e um coletinho por cima. Eu lembro. Então era muito tranquilo. Era sabe? uma Tem umas roupa bem costumes- social. assim, Exato. é muito fofa. Tem umas costumes na Disney que são Só que você não bizarras. passava muito calor, não? Zero. Zero? Zero. Como assim? Quando eu tava agitado, eu perguntava pros meus líderes e eles deixavam dobrar a camisa até o cotovelo Aham. e acabou. Era super tranquilo. Eles Era eram super tranquilos. tranquilo. Porque dentro do restaurante é climatizado. Então, mesmo quando estivesse quente do lado de fora, dentro estaria tranquilo. Uhum. Então, assim, sempre foi muito de boa. Eu sofri muito mais com frio, É, também. porque final de ano lá é complicado. Nossa, o dia do Natal, que foi o dia mais frio Chegou- que teve. Teve uma parada, tipo, sensação térmica de -3. Não foi um negócio assim? Foi nesse dia. Eu trabalhei nesse dia também. Da madrugada do dia 25, assim, pro 26, e do 24 pro 25 também, de dezembro, foram os dias mais frios do programa todo. Eu peguei um shift no Aloha, que é De que vem de Dole Whip, na Adventureland. Sei. Só que lá, para não ter mosca em cima dos Dole Whips, dos sorvetes e tudo mais, eles têm um sistema de vento que Jesus fica amado. em cima. Só que era um vento muito forte. Mas pra quê, né? Tava muito frio. Pra A gente não- estava tremendo o queixo. A gente perguntou pro coordenador e falou, cara, desculpa, a Não gente pode tá vendo, ter mosca. a gente tá vendo mosca aqui. É pela qualidade do produto. Aí eu fiquei doente. Eu fiquei Tem doente, isso, né? eu fui me curar no Brasil, sabia? Meu Deus Eu tomei do céu. 3 rounds de remédios diferentes pra gripe. Nenhum funcionou. Meu eu fui Deus. voltar a ficar bem no Brasil. Antes da gente começar esse episódio, uma amiga minha que tava aqui
no estúdio, nossa casa, né? Ela falou assim, nossa, o que acontece? Que toda vez que eu vejo um vídeo de alguém falando sobre a Disney, fala que ficou o mais doente da vida deles. Loucura. É loucura, porque você entra nesse pique americano, né? De trabalhar, de querer fazer... Não é só fazer dinheiro, mas quando a gente estava na Disney, por exemplo, o pensamento era... Quero aproveitar ao máximo, quero fazer o melhor do meu programa, quero trabalhar o máximo que eu conseguir. E você fica doente. Eu, no final do meu programa, o Bruno me hospedou uns dias lá, porque eu tava morrendo. Eu tava com broncopneumonia, sem voz, doente, tomando antibiótico bem pesado. E ainda tive problema no meu hotel, e ele tava no hotel do lado, junto com você, o Eric, a Letícia e a Lara. E eu atravessei a rua, falei, gente, eu preciso Socorro. de socorro. Eu lembro que você chegou lá e falou, deixa eu só tirar um cochilinho. Você deitou na cama e ficou umas 5 horas, apagada. Tinha acabado de tomar o boom dos remédios. Uhum. Também passei lá, eu passei pelo médico lá. Não queria ter passado, mas, tipo, falei, não tem como, eu vou ter que passar no médico. Lembro que fiquei 5 minutos e ele só me deu uma conta, assim, $570. Isso, um adendo, quando eu fui com a Luli em Denver, ela teve que tomar uma... Não é uma injeção. Alguma coisa de alergia, eu não lembro exatamente o que é. O atendimento ali, mais essa injeçãozinha, foi, tipo, 30 minutos. Deu $7.000. $7.000? Então, 30 minutos, o meu foi 5 minutos. Tipo, eles fizeram eu preencher um formulário de 30 páginas primeiro, pra ver o que eu tava sentindo. E aí eu preenchi, brava já, porque eu tava, tipo, morrendo de febre. Os últimos dias do programa eu trabalhei com muita febre, porque eu queria estar trabalhando. Só que o Figment quebrava pra caramba. E aí eu lembro que quebrou o brinquedo e eu que tinha que tirar as pessoas do brinquedo. E aí eu esqueci alguma coisa de segurança lá. Tipo, eu tinha que levantar uma barra e eu não levantei. Eu lembro disso. Só que eu tava ardendo em febre, eu tava 39 de febre. E aí eu lembro que a pessoa que tava ali comigo começou a brigar comigo na frente dos outros. E aí eu falei, tipo, olha, eu tô doente, eu tô com febre. Eu tô aqui, infelizmente, nessa posição. Você pode escolher me entregar e falar pro coordenador que eu não tô nas capacidades totais e que eu fiz uma cagada aqui. E a gente pode resolver isso. Tipo, eu acho que eu preciso chamar alguém pra estar aqui pra ajudar. E aí ele falou, brigando assim, tipo, tá, vai lá chamar, eu não garanto que eu não vou te entregar. Daí eu falei, tá bom. E eu nem liguei, na verdade, porque eu já tava nos meus últimos dias. Aí eu chamei alguém que fez as partes por mim, eu só acompanhei, tipo... Fiquei acompanhando a galera saindo já. Mas era o meu trabalho virar os carrinhos, segurar, tirar todo mundo. E eu tinha que fazer ninguém filmar. E eu ficava, please stop recording. Please stop recording. Tipo, eu tava muito doente. Mas, no fim, não aconteceu nada. Não levei nada, mas poderia ter acontecido. Sim. Porque é um negócio que, em attractions, é os detalhes. É muito complicado. Uma coisinha simples assim, uma barra que você não levanta, alguma coisa assim, pode literalmente te demitir. Um brinquedo um brinquedo como um Figment, você pode ser demitido por causa de certas coisas. E acho que você foi inteligente na hora de pensar nisso, na hora de escolher a tracks, porque é um risco. E eu lembro que eu tava muito animada, eu sabia que eu queria, eu escolhi, eu pedi pra trabalhar no Epcot, e por sorte ela deixou, a Daniela me colocou lá. Eu pedi pra ser Park Greeter, na verdade. Ela falou assim, olha, Park Greeter já tá fora do meu poder. Seria sensacional. Mas aí ela falou, mas tudo bem, eu acho que os outros requerimentos, ela meio deu a entender que sim, mas a entrevista inteira minha foi sobre ser quick. Tipo, foi sobre comida, foi sobre levantar peso também. E se você caísse numa roll que você colocou como última aqui? No caso, Custodial e Quick, né? E eu fui falando, né? Mas ainda assim, aí no final, eu pedi pra ela. Tipo, ela falou, tem alguma coisa que você queria perguntar? Olha, tem uma coisa que eu quero perguntar. Sempre tem que separar aquela pergunta, né? Que todo mundo tem. Eu falei assim, mas eu também queria falar que, tipo, eu acho que minhas habilidades vão me ajudar melhor a ser uma Attractions melhor. Tipo, acho que eu vou topar qualquer lugar que você me colocar e eu vou dar o melhor de mim. Mas eu acho que ainda o melhor de mim ia ser em Attractions. Ainda falei, por que eu queria que você Park Greeter? Falei, eu falo vários idiomas, eu posso ajudar as pessoas que falam espanhol, que falam alemão, que falam português, e eu gostaria de estar ali porque eu gosto de ajudar as pessoas a resolver problemas. E ela, tipo, tá bom. Não deu nada a entender, né?
Mas eu lembro que na parte do treinamento de attractions, a parte de safety tava acabando comigo. Tipo, a primeira semana, eu lembro que eu levei, assim, um susto, um baque, sabe? Tipo, acho que eu não tava preparada para essa parte. De ser tão pesado assim. Também porque eu tinha um treinador muito rigoroso. Então, tipo assim, se eu errava alguma coisa, ele, parabéns, você acabou de matar uma família de 4 pessoas. Ah, que pessoa bacana. Ele era muito bacana. Espírito legal, Tanto né? que uma pessoa que trabalhou com a gente em Attractions, no Figment, teve esse treinador também. E na época, ele perguntou pra mim também. Você não tá indo bem. Ele falou bem assim, você não tá indo bem. Você quer continuar aqui? E eu falei, quero. Tipo, eu lembro de chorar muito e falei, quero, eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui. Tipo, eu sou Attractions, eu vou ser aqui. Aí ele, então tá bom, era isso que eu queria ouvir. Porque você só precisa de uns dias a mais de treinamento e precisava que você confirmasse. Mas ele era ele era rigoroso assim, ele era chato pra caramba. E aí, ele falou a mesma coisa com esse menino, só que ele também tava afetado. Eu tava afetada mentalmente, mas ele também tava. E ele falou assim, não, eu não quero estar aqui. Daí ele perguntou, você quer trocar? Ele falou, quero. E não teve volta. Tipo, não teve nem como ele repensar, não teve nada. Ele virou quick service daí depois. Ele ficou muito tempo de stroller parking, porque precisou até fazer a mudança, porque Sim. todo mundo acha que de um dia pro outro você vai mudar de role e vai mudar de lugar, mas você não vai, sabe? Ele ainda Demora um continuou pouco, trabalhando na frente do Figment e do Soaring ali, só estacionando o carrinho de bebê, porque também era a época das festas, Natal e tal. Então, Muito cheio. muito cheio o parque, muitos carrinhos de bebê. Tipo, precisa ter uma pessoa estacionando realmente, porque as pessoas não, elas largam Sim. no meio do nada. E aí as pessoas não conseguem passar. Então, tipo, ele ficou muitos dias, acho que até mais de uma semana, só estacionando carrinho de bebê. Nossa. Tipo, por 6 horas de shift, estacionando carrinho de bebê. Até, sim, ele virar ODV de quick service. Então, ele trabalhava em um dos carrinhos na frente do Figment ainda, então ele ainda olhava pra Realmente não saiu de lá, ele não né? saiu dali, o lugar dele... Impressionante. Mas, tipo, é isso também. Todo mundo acha que, tipo, qualquer coisa eu não passar, eu vou mudar de role. Não é fácil. Não é tão simples. Eu acho que você tem que ir na cabeça, tipo, pra fazer aquilo. Porque senão você vai passar por muitos dias fazendo nada ou ficar numa posição que não é legal. E tirando que você vai ter outro treinamento, né? Outro treinamento. Às vezes pode ser legal, porque você vai trabalhar em mais lugares. Sim. Só que aí você vai começar o trabalho 3 É, semanas depois que tipo, você são chegou. 3 meses só que a gente tem. É. Tipo, o treinamento é poucas horas, o treinamento é chato. Então, tipo, você fazer isso tudo de novo e daí começar a trabalhar e só ter um mês pra trabalhar, é meio... Eu não sei se vale, entendeu? Sim. Tipo assim, é muito trabalho. O Attractions tem que tomar cuidado, assim, com a atração que você for trabalhar. Se você for trabalhar numa atração mais rigorosa, tipo Soaring, por exemplo, eles eram muito rigorosos, muito. No Figment, por exemplo, o Disney Look nem existia. Tava nem aí. Como que era no Pecos pra você? Porque geralmente Quick eles são mais rigorosos com o Disney Então, Look, né? Eles eram mais tranquilos. Assim, eles botavam muito medo na questão de... tem que estar sempre certinho. Se vier com a barba mal feita. Se vier com uma meia que não seja Preta, né? preta. Se vier com uma meia que não seja preta por causa do tênis, que tinha que ser preto. O tênis de Quick, o famoso tênis de Quick. Dói o pé. Machuca muito. Dói muito o pé. Mas a gente ganha de graça. Então, podia doer o pé, tá tudo certo, de graça. Olha, eu tenho um trauma com o tênis de Quick, porque eu tenho uma história com o tênis de Quick. Por causa do bug no sistema que os Attractions conseguiram fazer shifts de Quick Service. Não sei se você ficou sabendo disso. Não. Como não? O Eric foi o maior... Eu lembro. Eu lembro do Eric me O contar Eric isso. foi o maior hacker lembro. do sistema da Disney. E ele encontrou um treinamento dentro do sistema da Disney. Então, qualquer um podia fazer. Que era de food safety, segurança do alimento. Que era online. Então, todos nós começamos a fazer esse treinamento online. E aí, muitos attractions conseguiram pegar shifts de quick service. Como o Mandaram ADV, bem. como steward. É steward que fala? Steward, Que horrível, só, horrível. que é só lavar Nossa. as coisas. Esse aí eu não me propus. Horrível. Algumas pessoas pegaram Cedar e eu peguei Cedar. Você pegou Cedar? Trabalhei no Beergast por um dia. Foi
a melhor fantasia que eu trabalhei, acho que foi a mais bonita de todas. Eles têm uma costa muito bonitinha. Então. Muito bonitinha. Muito princesa. Sim. Só que foi um trauma, ao mesmo tempo foi uma história, porque eu cheguei e tava escrito que eles iam me dar o tênis. Só que o que eu entendi, vão me dar o tênis. Tipo, daí eles falaram, não, você vai trabalhar aqui um dia, a gente não vai te dar o tênis. Então eu tive que comprar o tênis de Quick. Nossa. Custou $30, ou seja, aquele shift que eu fiz ali, eu paguei o tênis. Nossa. Foi uma humilhação. Quando eu cheguei lá também, uma das meninas olhou bem no fundo da minha alma, porque assim, eu trabalhava no Epcot, gente. O Epcot é uma vibe muito tranquila. As pessoas vão com calma, as pessoas sabem que vai ter o dia inteiro pra fazer tudo e vão conseguir fazer tudo. O Magic Kingdom, as pessoas não vão conseguir fazer tudo. Porque querendo ou não, quando a pessoa se propõe, por exemplo, a fazer só atração, o Epcot tem 7. Sim, é pouca. Sabe? É muito pouco. Pouquíssima, entendeu? Então dá tempo tranquilo. Exato. E as pessoas, eu vou dar uma voltinha nos países. Tipo, as pessoas vão lá pra beber. O máximo que a gente pegava eram uns bêbados no final do dia que queriam ir no Figment, porque estavam muito bêbados. Mas, tipo, é um parque com uma vibe muito tranquila no geral. E aí, os dias que eu ia trabalhar no Magic Kingdom, era tipo, era um trauma, era uma experiência. As pessoas, elas são... Assim, eu trabalhei nos 4 parques e trabalhei em resort. O Magic Kingdom, ele exala um ambiente caótico. Sim. É muito estresse. É muito. As pessoas já chegam estressadas consigo mesmas, com a família, com o tempo de fila, e aí vai comer, aí tá... Mais sabe, estressado. brava, tá com eu sempre fome. falo isso. O meu maior medo em Quick também era porque eu penso quando eu estou mais estressada no meu dia a dia e é quando eu tô com fome. Tem gente que é quando tá cansada. Que também é uma coisa que no parque você vai estar. Tipo, as pessoas vão estar cansadas. Mas é quando eu tô com fome. Então eu falava, eu vou lidar com as pessoas iguais a mim. Que horror. Não, e assim, você tava cheio de pessoas morrendo de fome na fila esperando. Aí, às vezes a fila tava muito grande. A ponto que demorava 20 minutos pra você pedir, mais uns 30 minutos pra chegar a comida. É muito tempo, né? E a gente tinha que ficar lá tentando entreter apaziguar as pessoas, sabe? Conversando, criando Nossa, conversa. como é que tá o seu dia? Porque às vezes não tinha o que fazer. Porque às vezes, sei lá, a pessoa tava tinha pedido hambúrguer. Só que por algum motivo, ela pediu 3, digamos. Só que só vieram 2. Faltou um porque não tinha tortilha. E aí a pessoa vai lá no backstage e descobre que não tem tortilha no nosso restaurante. Então a pessoa tem que ir lá pros túneis, caçar onde tem tortilha. Jesus. Assim, tinha vezes que era caótico. Você lembra aquele dia que eu te encontrei na sua break room? Você lembra um dia desses? Não. Eu trabalhei no Magic Kingdom como stroller parking também. Lembro. Foi no final do ano, então Lembra. foi tipo dia 30 de dezembro. Foi. O parque tava lotado até o talo, tipo assim, muita gente. As pessoas no Magic Kingdom são muito... elas são estressadas demais. Mano, tinha gente que jogava assim um carrinho, derrubava 3 cocas em cima de outro carrinho, não tava nem aí, ia embora, sabe? Então tem muita gente sem noção. E aí eu lembro que, tipo... eu tava traumatizada também com as break rooms, tipo, muito cheias e não sabia onde tava muito nada. Muito cheias. Tipo, e aí, mas o pessoal do Pecos sempre muito gentil comigo, vocês do Pecos, os brasileiros, né, porque os outros eu não conhecia, mas todo mundo sempre era muito legal. Então, quando eu tava ali na break room, eu tava tendo aquele momento de quero chorar, e aí eu vi todos vocês, tipo, muito assim, tipo, essa é a energia, mas somos um time. E daí, tipo, eu lembro que vocês aumentaram. Bem-vindo ao MK. Vocês aumentaram muito o meu astral. Tipo assim, eu falei, é só um dia. Imagina eles são uns guerreiros. Eu vou fazer isso por eles agora, sabe? Eu lembro desse dia. E no dia que eu fui no Beer Guest também, porque eu sempre me perdia nos túneis. Eu achava assim que... É fácil se perder. Quando você não tá acostumado, é muito fácil. Eu não ia pra lá todo dia, então eu achava muito... Eu me perdia sempre lá. Aí eu cheguei quase atrasada, aí eu tive que comprar o tênis. E aí, nossa, já comecei o dia meio caótico, já cheguei toda suada, toda estragada. Não tinha treinamento pra estar ali, primeiro de tudo, né? Sim. Porque eu ia trabalhar de sitter num restaurante que eu tinha ido uma vez com a minha família, então pelo menos eu sabia o ambiente que eu tava, mais ou menos. E aí eu cheguei, eu olhei pra uma treinadora que ia treinar alguém e eu falei assim, então... Eu sou uma pessoa que pegou o shift, mas eu não tenho treinamento. Fui bem honesta pra ela, falei... eu não sei o que fazer, mas eu queria muito trabalhar aqui. Eu só queria estar aqui. Ela falou, bom, eu vou te ensinar uma posição e você vai fazer isso o dia inteiro.
você vai ficar limpando a mesa e botando os talheres, e é isso, porque você não devia estar aqui, então Sim. por que eu vou te treinar em outras coisas? E aí a outra menina olhou pra mim e falou assim, olha, só pra sua informação, FYI, aqui a gente usa maquiagem. Acabou comigo. Tipo, aí eu fiquei Folgado. assim... Eu falei, mano, não é só os clientes aqui, eu ainda tem o pessoal que Pelo trabalha amor de Deus. O pessoal, as pessoas que trabalham lá também são muito estressadas. Nossa senhora, Muito então, estressadas. tipo... É porque você nunca não teve contato com o pessoal os que trabalhavam de steward Ai, e coitado. o pessoal da cozinha. É. É todo mundo com estresse, assim, Pistola 9 horas da de- manhã, o parque acabou de abrir, o estresse já tá altíssimo. Pistola demais, estão o Nossa, dia inteiro. é um esforço E o trabalhar Magic lá. Kingdom fica aberto por mais horas, né? Vocês trabalhavam muitas horas. Muito tempo, porque ele abria já geralmente por causa do... Não, no Early a gente não abria, a gente abria 1 hora depois que o parque abria, então ele abria às 9, a gente começava às 10. E ele fechava 1 hora antes do parque fechar. Uhum. Então, quando era dia normal, fechava umas 10, porque o parque fechava às 11. Ah, então até E que quando fechava tinha meio extra hours, cedo. ele fechava às 11 e o parque fechava às 12. Só que era muito tranquilo, porque, assim, quando você tá no shift de closing, quando você tem que terminar, fechar pra limpar todo o restaurante, pra deixar o pessoal da Que é manhã a maioria limpo, dos shifts que a gente vai pegar, né? é Tipo, eles treinam a gente... sempre no final. Eles sempre treinam a gente na parte da manhã pra abrir o brinquedo, pra abrir o restaurante, e a gente sempre pega os shifts... Pra gente sempre foi os últimos. Porque abrir, O meu também. você não tem nenhum esforço, porque já tá tudo limpo, já tá tudo reestocado. Ai, Quem faz maravilhoso. esforço é o pessoal da noite. Sim. Então a gente que tinha acabado de chegar, a gente foi tudo pra noite. Mas seu treinamento foi de manhã ou foi de noite? Foi de noite, tudo de noite. Ah, o nosso não. Tudo A de gente, noite. a gente era treinado nas atrações tudo de manhã pra abrir Não. e a gente só pegava os shifts da noite. Só que eu preferia fechar. Porque abrir você tinha que ligar tudo, não podia deixar, ligar todos os sons, ligar tudo isso aqui, máquinas, conferir se todas as coisas estavam lá. E fechar, era isso, mas era, tipo, mais gente pra fechar do que precisava, sabe? Você já ia fechando aos poucos, então tinha menos coisa pra fazer, eu achava. Então, lá, a gente tinha muita sorte que tinha bastante gente pra fechar. Porque você tem que fazer um trabalho de limpar o chão. Então você tinha que pegar a vassourinha lá, o lixinho, varrer tudo. E eles sempre falavam, ó, varre o que der, o que for, tipo... Porque tinha muito molho lá. É. Então, eles falaram, o que for molho, nem tenta. Deixa aí que o pessoal de noite... Que tem um shift, um terceiro shift, né? À noite, Meu Deus. o pessoal passa, tipo, com aqueles VAP de água, Aham. limpando o restaurante inteiro. Porque precisa, Porque né? precisa. E aí a gente varria muito o chão, a gente trocava os lixos, aí tinha que passar paninho com... Como é que é o nome? Eu não lembro o nome do líquido, mas Do era tipo líquido. um álcool. Aham. Aí tinha que, Eu lembro que basicamente, vocês andavam com ele aqui, né? Vocês Aham. andavam com ele no com uns bolso. sprayzinhos. Aí a gente tinha que, basicamente, entrar dentro daquela lixeira pra passar o pano em tudo. E aí o coordenador, ele dava as rondas Meu Deus. e ele vinha, pegava uma lanterna, entrava dentro da lixeira pra ver se estava tudo limpo. Senão ele falava, ó, aqui tá sujo. Meu E assim, por Deus. causa do tamanho de lá, era muito grande e tinha muita lixeira. Meu Deus, gente. Vocês tinham que entrar em todas as lixeiras. Isso, e aí tinha algumas pessoas que ficavam no balcão, que tinha que limpar tudo o balcão, tinha que reestocar embaixo, tinha que limpar as geladeiras, tinha que reestocar de coisa pro dia Era seguinte. muito trabalho. Só que assim, a gente geralmente, era tanta gente trabalhando no closing, que a gente em 1 hora ia embora. Nossa, então fazia Era negócio muito tranquilo. taylorista. É, exatamente. E aí, quando, por exemplo, você tava responsável por aquela área. É. Quando você terminava aquela área, você falava pro seu coordenador, ó, terminei meu trabalho, Aham. posso ir embora? E aí ele te perguntava, você quer ajudar tal pessoa pra ficar um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais, ou você quer ir embora agora, que seu trabalho acabou? Aí você, muitas vezes, podia escolher. Ah, é? Então você... Isso é uma dúvida minha também. Você conseguiu bastante horas extras e... Muito difícil. Muito difícil? Porque tinha muita gente no meu restaurante. Aham. De brasileiros,
Se eu não me engano, só do meu restaurante eram 12. Nossa, era bastante gente. Era muita gente. E a gente viu nos outros anos, sempre era tipo 5, Nossa, 6. então no nosso ano. Mas No ano passado, se eu não me engano, foram 3. Acontece de, tipo, tem anos e anos, né? É. Tipo, no Figment, no nosso ano, foram 5 pessoas. E antes da gente, quando a gente falou com os aluminais antes da gente, eles eram 12, 14 no Figment. Isso é muita loucura. E aí, esse ano, 2024, 2025, não teve ninguém. Não teve uma pessoa no Figment. E teve, tipo, sei lá, mais de 10 no Living with the Land. Nossa E no Senhora. nosso ano não teve, acho que ninguém no Living with the Land. Não, que eu me lembro, não. Teve 2 pessoas no Nemo, Sim. né? Nós 5 no Figment, que depois virou Sim. 4. E algumas no Sorry. Sim. Mas, tipo, esse ano teve muita gente no Living with the Land. E ninguém no Figment, fiquei triste. Bizarro, né? E, nossa, no seu ano tinha muitas pessoas no Pecos. Você passava lá, Tinha sempre muita tinha gente. alguém. E tinha os stands em volta, que era a mesma É. break room. Ah, é Então verdade. acabava que éramos nós 12, mais ou menos, e tinha mais uns 6 de em volta ali. Aham. Então, no total, éramos mais ou menos 16, 18 brasileiros. Era muita gente. Era Tinha- muita gente, muita gente. Era uma break room, era perto do Piratas? Era mais ou menos, né? na frente da Pirates. Na frente, sabe, depois que você passa a atração, tem a lojinha. Sim. Exatamente do outro lado tem um portão gigantesco. Sim, que ele fica- É ali. Eu lembro de ir ali no dia do stroller parking. Mas, tipo, eu lembro que era muita escada pra baixo. Sim. Vocês tinham toda hora que descer e subir. Não porque a break room, ela era ali no nível do restaurante. Ah, bom. Então era mais tranquilo. Ele só tinha, assim, uma escadinha de 4 degraus pra subir pra Aham. break room. Mas era super tranquilo. Mas eu lembro de descer, assim. Mas pra descer, pra pegar coisa lá embaixo. Então, por exemplo, quando você tinha uma posição que era estoque. Então, quando você tava de estoque, Temos uma visitante aqui durante o programa. quando você tava de estoque, você tinha que ir lá na parte de baixo. Mas só que tinha um elevador, graças a Deus. E aí você tinha que pegar as caixas do que precisasse. De ketchup, de refrigerante. Das Tinha uma máquina. tortilhas, né, que você falou também. Você tinha que pegar tudo e você tinha que subir. E aí era andar com o carrinho pra cima e pra baixo. Mas a sorte é que tinha o elevador. Ah, tem um elevador, então. Se não, minha filha, Ah, se não ficar tem subindo como, escada né? com o carrinho, com Pelo amor de Deus. caixas pesando quilos e quilos, não tem a menor condição. O único carrinho que a gente tinha que movimentar era os carrinhos de óculos, de 3D. Que no Figment a gente lavava todos. Aí, a parte da máquina, que eu falo que eu fui Attractions e Operations, porque acho que o Operations tinha morrido um pouquinho, né? Que a gente não lidava mais com tanta máquina. Mas eu fiquei na parte de lidar com a máquina de limpar os óculos de todos os parques. E aí, era subsolo. Então, pelo brinquedo, a gente ia por uma rampa. Mas para levar os carrinhos, os óculos mesmo, a gente não podia passar na frente dos outros. Quando a gente ia, a gente podia. Aí tinha um elevador que descia até a máquina dos óculos, porque o carrinho ia lotado, assim, e lá embaixo que também ficavam os carrinhos dos outros parques que eles iam buscar. Então, tipo, o pessoal da bola em si, né, da Spaceship Earth, eles iam até lá buscar e andavam só por fora, assim, até levar o carrinho pra eles. Agora, o pessoal do Toy Story, não sei como eles faziam pra levar pro Hollywood, mas eles tinham um sistema deles, só vinha uma galerinha buscar, assim, a gente só entregava os carrinhos. Isso é uma coisa que eu acho muito legal que a gente não teve a oportunidade de fazer no MK. Você, querendo ou não, você é um pouco restrito, mas você tem uma certa liberdade de andar em alguns lugares com a sua costume. Nossa, No MK a gente você tinha. não pode. É a sua land. Se você tem a roupa de Fantasyland, você não vai sair da Fantasyland. E acabou, não tem nem conversa, sabe? O Magic Kingdom, então, tem, com certeza, muito mais estrito, acho, nessas partes. Sim. A gente não. Por ser o parque principal. É. E assim, você tem muito essa questão de... Você tem as áreas e cada uma temática. A ambientação é muito Exato. importante Então pra não eles. faz muito sentido você estar com a roupa de princesa na parte da Adventureland. Entendeu? Que é a parte Então, acho que que a eles Ana prezam muito trabalhava. por isso. E era meio espacial. Tipo, não tem como passar a roupa do Be Our Guest, que é bem realeza e tal, vai passar pela parte do espaço. Exato. Tipo, agora vai ter a área dos vilões, que eu tô muito animada pra ver.
Não tem por que alguém passar com uma roupa de fantasia, Exato, de não princesa tem porquê. por ali. Inclusive, eu quero ver como é que eles vão fazer com relação a backstage lá, né? Porque não tem muita área pra Gente, você aonde eles vão enfiar expandir. esse povo lá por dentro? Exatamente. Mas sim, tô muito animado. Tô muito Eu acho que assim, a Disney tá tentando dar uma resposta pra o Epic, mas eu não sei se chegar aos pés, não. do Epic Universe, acho que tá melhor do que a... eu acho que, tipo assim, eles estão tentando trazer alguma coisa pra... Pra tentar falar, gente, pelo amor de Deus, eu ainda existo. Oi, ainda tô aqui em Orlando. Vem pra cá, por favor. Porque você pega, por exemplo, o Epic, você acabou de abrir um terceiro parque com áreas de Nintendo, de como treinar seu dragão, de monstros, outro de Harry Potter. Ai, muito legal. Então, assim, você chama muito. E as coisas na Disney demoram muito. Pra mudar. A Tron, por exemplo, tudo bem que foi durante a pandemia, mas demorou Muitos anos. muito pra fazer. Então, assim, as lands, elas vão terminar de ser construídas, É. eu acho, lá pra 2028, 2029. Tipo, eles demoram muito pra fazer as coisas de lá. Eles demoram muito pra mudar as coisas. Tipo, o Epcot demorou muito tempo pra ter atrações novas, que foi a Guardians. Porque antes mesmo da Guardians, todo mundo achava até um parque chato. Tipo, quando a minha família ia... É legal pra ir, mas ok, mas sabe? Pra passear. É o primeiro que todo mundo descarta. Tipo assim, se eu puder só ir em 2, eu não vou no Epcot, provavelmente. Ou o Animal Kingdom sem Avatar. Exatamente. Bacana, mas não tem muita coisa. Então, tipo, agora eles fecharam a Dinoland falecida e vão trazer uma coisa nova que também vai demorar milhões de anos pra ficar pronto. Tudo demora muito. É. Tudo demora muito. Eles construíram um parque... A Universal construiu o parque inteiro em, tipo, 3 anos. Sim. E eles demoram 3, 4 anos pra fazer um brinquedo, uma land. E eles fecham os brinquedos da Universal e, tipo, não demora muito pra reabrir com outra coisa. Exato, Eles são muito mais rápidos. rápidos. É muito mais rápido. Então, eu quero ver como é que vai ser essa batalha aí. Bom, a gente falou bastante dos nossos programas, do seu programa. E agora, o programa desse ano tá começando aí. Como é que, tipo, pós-programa... você continua em contato com o pessoal que vai fazer o programa? Como é que é a história do Alumni insuperável? Não superado. Não superou? Como é A que gente é? sempre espera todo ano pra abrir de novo pra gente, né? Mas Todos os anos. É sempre uma expectativa. Você tá na faculdade também? Eu vou entrar. Eu já tô com uma engatilhada pra... Se precisar. Exato. Né? Você também, tipo, eu tô sempre pensando em estudar, todo mundo, né? Sim, eu adoro estudar. É, todo mundo. Adoro. Estudo muito. Muito estudioso. Eu também. Ainda tô na minha faculdade, eu tô no 6º ano de turismo, mas isso, assim, galera. É isso. acontece. Depois que você terminou o programa, tipo assim, como é que foi o regresso, assim? É pesado. Não é pesado? É pesado porque quando você vai, você tem quase certeza que você tá indo pra melhor experiência da sua vida. E você não vai viver nada parecido. É claro que você vai ter outras experiências que vão ser assim, muito mais emocionantes, muito mais... Exato. Ricas, enfim. Só que do jeito que você vive toda a experiência, depende de como você vive também. Mas eu sinto que a gente que se doou muito, que fez valer, que foi em festas, que foi em rolês, que tava sempre no community center pra conversar com todo mundo, sempre fazendo muita amizade, sempre indo nos parques. Eu acho que a gente sente muito porque a gente nunca mais vai ter essa liberdade de você acordar num lugar e falar, cara, por exemplo, pra mim, um dos melhores lugares do mundo é o MK. São os parques em si. Então, você acordar, mandar uma mensagem pro seu amigo e falar, cara, o que você vai fazer hoje? Vamos lá pro parque? Sim. E aí você vai lá, faz 2 atrações, depois deu meio-dia, cada um vai pro seu parque, vai trabalhar, você termina, você vai pro community center, fica conversando com o pessoal lá, pede uma pizza, bebe uma paradinha. Tanto entendeu? que a gente teve vários dias assim, né? E, tipo, Muitos dias. Eu e o Bruno, a gente se conheceu através de uma amiga, basicamente, né? Acho que foi a Bia. E toda vez a Bia, tipo, quem vai pro parque hoje chamava. E aí sempre a gente ia nos mesmos dias, assim. E acabava que a gente se via o tempo inteiro. Sim. Fazia o dia inteiro de parque, sendo que a gente
mal se conhecia, acabamos virando super amigos durante o programa. Toda vez que eu ia no MK, eu passava no Pecos pro Bruno me dar alguma coisinha, uma coca. Eu te falei que eu já tentei ir lá e eu não te achei 2 vezes, né? No Duas Figment, vezes, né? 2 vezes. Muita gente fala, eu fui lá e não te vi. Porque também a gente ficava ou no Figment ou no Magic Eye Theater, às vezes na máquina de óculos. Então, tinha como a gente estar escondido às vezes. Sim. Porque também as posições eram muito longe uma da outra. Você não conseguia ver de longe onde eu tava. Era um corredor, aí você só conseguia ver no final do corredor se eu tava lá. E às vezes eu tinha acabado de passar por ali, sabe? Não, e lá no Pecos não tinha como. Ou você tava limpando, ou você tava no balcão. Então, Às vezes você tava no estoque, mas você sempre ficava ali indo, voltando do balcão. Então, assim, não tinha como você não estar ali, sabe? Exato, então, tipo, sempre eu encontrava você por ali, ou alguém falava, ele acabou de sair, mas, tipo, Sim. daqui a pouco ele volta, aí eu voltava lá e você tava lá. Aí agora o pessoal, não sei das outras atrações, mas provavelmente também, mas, tipo, às vezes eu ia pro meu break no Figment, aí todo mundo, ela acabou de tirar o break. A hora que eu ia voltar, ninguém sabia pra onde eu ia também. Tipo, eu podia ir pro outro lado, pro outro brinquedo, porque eram 2 atrações. Eu podia estar lá na saída do Figment, entregar o break de alguém. Então, eram muitas posições e eram separadas. Tinha algumas que às vezes era meio chato, que assim, você ficava meio sozinho ali, tipo, no Lightning Lane, né? Quem que vai pegar Lightning Lane pro Figment? Sim. Então não era nem guest passando, nem coworker Sim. por perto. Então tinha algumas qual é o nome? Alguns contras ali em algumas posições. Mas também, às vezes, se você não queria conversar com ninguém, Era bom. isso era um pró. Sim, Então dependia do dia mesmo. sim. Agora, eu e a Kátia, por exemplo, a gente sempre pedia pra ficar mais ou menos perto uma da outra. Então, alguém precisa fechar a máquina de óculos. Aí eu vou ser o Glasses 1 e ela vai ser o Glasses 2. Aí a gente ficava lá conversando. Muitas vezes. Muitas vezes a gente pedia pra ficar juntas, porque a gente queria estar conversando. Isso é uma coisa muito importante, que assim, quando a pessoa vem e me fala assim, cara, qual que é a sua maior dica pro trabalho lá em si? Aham. É você fazer amizade com os seus líderes. Às vezes você não vê muitos líderes. É. O nosso caso do Pecos foi especial porque a sala dos líderes era exatamente logo na entrada do backstage. Então eles estavam sempre ali. Às vezes eles sempre ajudavam na fila, então eles estavam muito ativos. Mas geralmente é só o coordenador que aparece mais, que os líderes ficam mais na salinha deles e tudo mais. É você fazer amizade com o seu coordenador. Porque Sim. ele pode te livrar de Muitas coisas. muita coisa. Então, assim, Pior de que- janeiro pra fevereiro, que já tinha entrado os peruanos, já tinha entrado outro grupo de americanos, Chegou os outros CPs, né? eu conversava com o coordenador, eu falava, ó, posso ficar em tal lugar? E geralmente ele deixava. Sim. Então, assim, o que eu fiz de lixo durante dezembro inteiro, sem Nunca sacanagem, mais eu não fez. fiz 1/10 de janeiro em fevereiro. Então. Sabe? Porque também, quando chegam os americanos novos, eles vão ficar lá por 6 meses. Então ainda tem Exato. muito tempo deles ficarem mais Exatamente. aliviados. Então ali no final, se você tem bons contatos com seus coordinators, eu, líder, pessoalmente, eu acho que eu conheci 2 e nunca mais vi, sabe? Uma vez na vida. Mas Eu conhecia todos por nome, eu chamava por nome, Meu assim. Deus, eu não conhecia. Juro. Tipo assim, se eu tava na minha frente, eu ficava, uma líder. Porque também o brinquedo quebrava tanto, né? Às vezes precisava de uma líder ali. Mas, tipo, não lembrava o nome da pessoa. Nossa, eu via muito pouco. Agora, os coordinators em si, todos eram muito legais. E se você tinha contato com eles, tinha uns que eu não me dava muito bem e eu já sentia quando eu não me dava muito bem. Porque, tipo, era o dia que eu ia me ferrar um pouco mais, sabe? Um dos dias que eu mais me ferrei foi o dia do Natal. Foi o dia que eu mais me ferrei. Porque... Não, no dia do Natal não. Foi o dia do Ano Novo. Que acho que todo mundo tava trabalhando. Sim. E eu estava apta a estar trabalhando. Eu já estava na minha cabeça que eu ia estar trabalhando no Figment nesse dia. Eu já estava... Tudo isso na minha cabeça, sabe? Por que o Figment abre na véspera de Ano Novo? Eu nunca vou entender por quê. Tipo, não tem pessoas pra ir lá, entendeu? Mas tá tendo uma puta festa lá fora, porque o Epcot eu acho que é a maior Sim. festa de Ano Novo, e eles abrindo o Figment. Não tem Sim. um sentido, mas enfim, eu já tava pronta pra tudo isso. Mas eu não tava pronta pra posição que eu fiquei, que era a saída do brinquedo, que fica tocando a música, que pra quem não conhece a música do Figment, procura aí no Spotify, você vai se arrepender. Que é One Little Spark, que é uma voz super aguda. O Figment não tem uma voz, qual é o nome? Afinada, nada. É uma taquara rachada, gritando mesmo. E ele fica escuro, fica claro, fica escuro, fica clara a saída.
Então, e eu fiquei lá sozinha. E, tipo, eu tirei a posição, era 11h30 da noite. E eu fiquei lá, geralmente a gente fica 1 hora, né? Eu fiquei lá até 1h30 da manhã. Eu fiquei Nossa. 2 horas lá sozinha. Me Jesus. deixaram lá. E eu com aquela música, eu chorei muito, chorei muito. Aí, tipo, a partir de 1 da manhã começou a surgir uns gatos pingados ali, que começaram a entrar no Happy New Year, e eu lá, Happy New Year. Então, tipo, de tudo que eu não reclamei do meu trabalho, os 3 meses foi esse, nem foi, eu ia falar esse dia, mas foi esse momento. E eu acho que foi por causa do corneiro, às vezes, sabe? Que eu não Sim. tinha tanto contato e eu acabei me ferrando, tipo. Sim. E depois todo mundo, tipo, bateu palma, a Helena fez essa pelo time e eu bravo, assim. Eu não queria ter feito, não. Ninguém me perguntou se eu... Essa eu não queria fazer pelo time. Eu fiquei sozinha, ano novo mais triste. Engraçado que o meu programa foi perfeito. Tipo, eu diria, né? Eu curti bastante, mas eu digo que foi o pior ano novo da minha vida. Nossa, pra mim, eu acho que pode ter sido provavelmente um dos melhores. Melhor ano novo. O Natal, eu diria que foi um dos mais especiais, assim, porque eu... Do meu foi horrível. Porque geralmente pra mim tinha sido ruim, eu já tinha feito outros intercâmbios na minha vida e mesmo assim achei... Mesmo que eu tinha sido tratada com carinho, foi horrível, porque eu tava muito triste de estar longe. E nesse eu já tava muito, tipo, acostumada a estar longe. Minha família tava, tipo... Ela nunca tá no Natal mesmo e eu também. Então eu achei que eu ia passar meio triste, mas eu não passei. Foi um Natal muito legal. Eu passei muito estranho. Eu tava sozinho, aí deu, não sei se um pouco antes de meia-noite, um pouco depois de meia-noite. O Eric, que morava na minha frente, no apartamento da minha frente. Mentira que vocês moravam tão perto. Literalmente na frente, de porta a porta. Não acredito. Que E demais. aí, ele perguntou, onde você tá? O que você vai fazer? Aí eu encontrei com ele, a gente foi na casa de uma amiga nossa, mas também não rolou nada, a gente ficou lá, tipo, 10 minutos. E eu fui embora pra casa. Meu, você deveria ter ido pra minha casa. Então, Todo mas... mundo que não tinha nada pra fazer foi pra minha casa. Tinha, tipo, 20 brasileiros lá, porque a gente era um grupo de 10, 12. A gente fez um amigo secreto de Natal, então foi muito eu legal. lembro das fotos. É, foi muito legal. E aí um monte de gente, tipo, ai, fulano não tem onde ir, fulano não tem onde ir, posso ir. Tanto que foi o dia que eu conheci pessoalmente. Não, tipo, eu já tinha visto ela no Baile do Brasil, mas foi o dia que eu realmente conheci de verdade a Ana, minha namorada. Foi sério? no Natal da minha casa. Foi esse dia. É, realmente foi especial. Foi, e daí, tipo, mal eu sabia que a gente ia namorar depois, mas... Porque foi depois do programa. Mas, tipo, foi um Natal muito especial. Agora o Ano Novo foi uma bosta. Mas, tipo... E o seu Nossa, Ano Novo? foi perfeito. Perfeito. Perfeito, porque assim, uma semana antes eu consegui, do nada, um shift de ODV, de trabalhar no carrinho, Nossa! no Magic Kingdom. Começava assim, 6h30. É, os e shifts até... eram bem mais tarde esse dia. Porque o parque ia abre... ficar mais tarde. Uhum. E ia até 00:30. E aí eu fui e tudo mais, fiquei um tempinho em um carrinho. E aí na Adventureland. E aí depois eu tive meu break. E quando eu voltei pra um que tava... Era um que era no Frontierland. Meio longe. Falei, cara, eu não queria ficar aqui. Meio sozinho. Não tem muita gente pra cá. E lá também no Ano Novo tinham vários, tipo, tinha uns 3 pontos de DJ em volta do parque. E tava muito animado, só que lá tava muito isoladão. Aí eu falei, pô, que saco, vou ficar aqui. E aí era, sei lá, umas 10 e pouco, um cara veio lá e falou, tô aqui te trocando, vou ficar aqui no seu lugar, você vai lá pra Liberty Square. Nossa, eu não sabia que o DV trocava de ponto. Vira e mexe trocava. Pra mim é uma curiosidade, porque é isso que a gente às vezes não aprende várias coisas ainda, Sim. por causa que é muito específico de roll. Achava que você ficava no carrinho o dia inteiro. Então, geralmente sim. Ah, entendi. Mas foi realmente uma exceção, assim. Esse não sei dia por que eles trocaram. aconteceu. Só aconteceu. E aí eu mudei pra esse carrinho na Liberty Square, que a gente ficava virado pro Rivers of America, que tem aquele barco lá e tudo mais. E logo atrás não dava pra ver, dava pra ver só parte do castelo. Mas tava o castelo ali. E aí quando deu assim 11h45, o pessoal falou, galera, tá dando a hora, vamos começar a limpar tudo. Eu falei, nossa, será que vai acabar antes de eu poder ver? Nossa. E a gente começou a limpar, só que assim, era muita pipoca. E a gente tinha que jogar tudo dentro de um saco, tinha que limpar o carrinho. Eu nunca tinha feito closing de ODV. E aí eu Aquele momento que você aprende na hora. Exato. Eu falei, o que eu faço aqui? Aí ele disse, eu nunca limpou? Não. Eu falei,
então joga pipoca dentro desse saco. Aí eu peguei toda a pipoca, tava jogando no saco, e aí teve o anúncio dos fogos. Aham, vai começar Começava a um pouco contagem. antes de... não, começava um pouco antes de meia-noite, e aí tinha meio que um showzinho ali, e aí vinha a voz dos personagens, tipo, do contagem. Mickey, da Minnie, não sei o que, tendo ali meia dúzia de troca de conversa, A e falando, contagem. vai começar a contagem. E aí, antes do início do show dos fogos, eu comecei a tirar pipoca, aí começou o Mickey ali, o pessoal falando de contagem, aí o americano que tava comigo perguntou, você já viu os fogos? Eu falei, não, é a primeira vez, eu tava meio que tirando devagarzinho, tentando escutar, sabe? Aham. Assim, de canto de ouvido. E aí ele falou, não, pode deixar que eu limpo aqui, vai ver. Ai, que demais! E Nossa, aí ele foi eu muito fui legal. pro cantinho assim e fiquei vendo o show de fogos. Meu Deus, que demais! Aí eu Ó, me emocionei muito, é claro. mas Que era o show meu é sonho lindo. passar o ano novo lá. Era o meu sonho, era muito lindo. Assim, eu acho o show de fogos normal, o Happily, o Wishes, o Enchantment, são lindos, 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 lindos. Mas tem alguma coisa de Ano magia de ano né? novo, sabe? O ano novo já tem a sua própria Exato. magia. Então, todo mundo do Epcot, tipo, o Gui que trabalhava comigo, pegou um shift especial, porque ia ser o dia mais lotado, e que ele só ia trabalhar lá fora, como crowd control, então, tipo, controle de multidões. Então, pra ele, foi o melhor shift do programa inteiro. Ele tava lá fora, Sim. ele viu as festas nos países. Falando com no- todo mundo. Falando com todo mundo. Ele viu os fogos. Então, todo mundo que trabalhou na parte de fora do Epcot falou, meu, o melhor shift que eu já tive. E eu tava lá dentro. Então, tipo, acho que é muito do momento, além da roll, além de Sim. tudo, às vezes é o momento que você dá sorte. E é uma coisa que você tem que até, quando você vai fazer o programa, você tem que ajustar a sua expectativa. Exatamente. Você não tem que dar certo, você não tem que falar, eu vou cair nessa roll, nesse parque, fazendo isso, e no Natal eu vou me juntar com todos meus amigos, eu vou fazer um amigo oculto, eu vou fazer uma ceia, e no Não ano dá novo eu vou pegar. certo. Às vezes não dá, às vezes no Natal você tá trabalhando, às vezes no ano novo você pega um shift ruim, você não consegue pegar shift, e acaba que fica enrolado. Sim. E, sabe, você Tipo, tem que entender teve o que gente. acontece. A gente teve que esperar a gente no Natal sair da Emporium, por exemplo, tipo, 4 horas da manhã que Sim. elas chegaram, elas trabalhavam na virada do Natal, não tem o que fazer. E eu lembro que eles me deram um shift do dia 24 até as 9 da noite, tranquilo, e me deram dia livre no dia 25. Só que pra mim, eu fiquei, meu Deus, eu não quero ficar livre Sim. nesse dia. Eu vou ficar doente da cabeça vendo a minha família curtindo o Natal e eu dentro de casa fazendo o quê? Tipo, pra mim, daí eu lembro que os gringos mesmo, eles queriam doar os shifts, porque eles queriam passar com a família deles, porque eles conseguem ir pra um lugar e voltar. E aí uma menina me deu ainda um shift de 12 horas. E eu falei, mano, no Figment pra trabalhar 12 Nossa. horas. Quando que eu vou conseguir isso? Beleza. E trabalhei, e todo mundo foi muito legal. Ai, Merry Christmas. Ai, muito obrigado por estar fazendo magia pra gente hoje. Tipo, Isso é muito legal. foi muito, muito, Muito legal. legal. Tipo, um shift muito mágico. Eu adorei, ganhei uns presentinhos. Então, tipo, eu não tava com expectativa nenhuma fora do trabalho. Eu queria estar trabalhando, sabe? Sim. Então, tipo, se eu não estivesse trabalhando, também, o que eu tinha pensado? Eu sempre penso nisso, né? Pra eu não ficar triste, o que me deixa feliz? Aí, no Natal, o que me deixa feliz é quando a minha mãe faz um salmão e eu como bem, eu assisto filme com os meus primos. Então, eu fiz meio que a programação sozinha, mas ainda falei, talvez eu não vá trabalhar, e a minha roommate também não ia, e ela falou, tá bom, se você não for trabalhar, a gente fica fazendo a sua programação juntas. Então, tipo, já tinha separado alguém pra estar ali comigo como apoio emocional, Sim. porque a gente não podia ir nos parques, né, tava Aham. blackout. Tava. Mas A no gente fim... precisava fazer agendamento ainda naquela época. Isso, nossa, tinha que fazer... Terrível, que terrível. Ainda, terrível. nossa, ainda, Não. essa vez que eu fui, ainda tinha que fazer. Foi, então, acabou Mas recentemente. acabou, Recentemente tem um ano, eu acho. Não, fui agora esse ano, ainda tive que fazer agendamento. Não, mas quando você compra, ele tem uma janela de uso. Ah, é. Você não Verdade. precisa entrar mais no aplicativo, vai ver se tá com disponibilidade do... Não, esse ano eu tive que fazer isso também, amigo. Quando você foi? Agora, em fevereiro desse ano de 2025. Eu ainda tive que fazer isso. 2024. Não, 2025, esse ano. Faz um mês que eu voltei. Mulher, Eu tive que fazer agendamento quando eu tava lá. igual a gente fazia? Igual a gente De fazia. escolher o parque? De escolher o parque. E teve uns que tava lotado, então a gente trocou a nossa programação também no meio da viagem. Nossa, então deve ter algum ingresso que eu não conheço. Porque na minha agência só tem ingresso que você só pode ir. Você É? não precisa. Aham. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Não sei se era porque eu não paguei nenhum dia de parque.
E era só gas passes, né? Foram funcionários que me deram ingressos. Mas Talvez eles seja por precisavam... isso. Talvez os funcionários ainda precisam fazer, então. Que droga. Mas sim, era horrível ter que ficar agendando. E ainda tinha os dias de bloqueio. Então, o show de fogos do Magic, eu fui ver mesmo estando bloqueio. Você foi? Fui. Não o dia do dia 31 que eu trabalhei, mas do dia 30 eu trabalhei no Magic. Foi no dia que eu trabalhei de stroller parking, que eu falei, que eu fiquei estacionando carrinho de bebê. Aí eu já tava lá. Ah, sim, já tava lá. Aí eu já tava lá, fiquei esperando. Tinha amigas que estavam viajando pelo parque, então... Ela tava com o VIP Service, porque ela é famosa. Chique. Porque ela é famosa. E daí... Chique. Aí eu consegui ficar lá dentro sem que ninguém brigasse comigo, sabe? Boa. Porque eles olharam pra mim com aquele tênis, a calça da Costa e me falaram, tipo... Ué. Você está fazendo coisa errada, mas eu vou fingir que não vi. Sim. E ainda, tipo, a área VIP, que eu não podia entrar, eu fiquei lá com ela, assisti os fogos. Maravilhoso. Fui embora. Então, tipo assim, eu considerei que aquele foi meu ano novo e o dia seguinte no Figment foi Justo, só justo. um dia, entendeu? Tiveram uns fogos, então foi ano novo, acabou. Foi só um dia da minha vida e isso. acabou. É isso. Nossa, muitas coisas pra falar e que a gente nem fala tudo, mas temos tempo e... Já? Ai, já estamos nos Muito rápido, finalmente. muito rápido. Bruno, pra, tipo, puxar só o último assuntinho, assim, o que você tem pra falar pro pessoal que vai prestar esse ano, que a gente sempre entra em contato, você, tipo, o ICP com certeza mudou sua vida, que agora você faz parte da área de turismo, foi na engenharia pro turismo, conheceu sua namorada lá, Sim. temos história de romance no ICP, pós-ICP. Eu e você ainda. Existe amor pós-ICP. Existe o amor pós-ICP, a depressão pós-ICP traz... Sim, traz bastante. Traz, às vezes, a união entre as pessoas. Trouxe bastante união entre as pessoas, né? Cara, eu acho que, assim, é uma experiência incrível, mas, de novo, como eu falei aqui, você tem que sempre ajustar a sua expectativa, porque... tem dias que vão ser frustrantes, tem dias que você não vai conseguir fazer o que você quer, que vai estar dando tudo errado. Eu, por exemplo, tive um burnoutzinho lá durante o programa. Assim, que acontece. Não é tão incomum. Exatamente. Não é incomum de acontecer. Você já tá comendo um monte de besteira, porque você quer aproveitar a sua vida o máximo possível ali. Seu corpo tá ficando doente. Seu corpo fica doente, você é cansado de trabalhar. Você anda vai 20 pro parque. Você anda 20 mil passos por dia, mínimo. É muito cansativo, muito cansativo. Então, assim, ajuste a sua expectativa pra entender que isso é um trabalho acima de curtição. É claro que você tem os seus momentos de lazer e tudo mais, vai ser uma experiência completa, mas você tem que ajustar sabendo que você tá indo pra trabalhar, tá? Eu acho que você até aproveita mais esse tempo de lazer. Tipo, sim, assim, com certeza. Se você vai já falando, tipo, eu vou trabalhar e vou fazer uns famosos corno jobs por aí, mas, tipo assim... Você faz valer a pena. Você faz valer a pena. Na hora que você tem a hora de folga, você fala, caramba, tipo... Tinha uns dias que você via os fogos enquanto você tava trabalhando e você falava, meu, eu tô sendo paga pra estar aqui, entendeu? E eu, todos os dias que eu estava trabalhando no horário, eu pedia pro meu coordenador e ele liberava pra eu ir lá pra fora pra ver os fogos. Mentira! Porque como o restaurante ficava vazio, porque todo mundo tava vendo os fogos, não tinha nada pra fazer. Eu sempre perguntava, eu já tinha essa amizade com o coordenador, que inclusive é uma dica sempre muito importante fazer amizade com o coordenador. Coordenadores. Eu perguntava, eu falava, posso ir lá ver os fogos? Ele sempre deixava, eu sempre ia e eu sempre chorava. Ai, que Sempre. Então, quando que você vai falar que todos os dias do seu trabalho você vê fogos de artifício da Disney? Entendeu? Então, assim, é algo muito atípico. É muito esforço, é uma grana forte. Seu corpo fica doente, ficamos doentes. Ficamos bastante doentes, hospital e remédios depois. Mas vale a pena. Corpo cada cansado. segundo. Acho que a maioria de nós também perde muito peso. Sim. Não sei você. Mesmo só comendo besteira. Nossa, eu só comia Wendy's todos os dias. E eu perdi, tipo, 10 quilos ainda. Sim. Eu fiquei muito magra Bizarro. lá. É muito bizarro. É o seu corpo adoecendo mesmo. Sim, mas exatamente. é tipo, se preparar. Faça uma terapia antes de ser Importante. Eu fazia durante. Uma vez por semana eu fazia uma ligação de vídeo com a minha terapeuta. Eu não fiz durante porque a minha terapeuta falou, tipo, me perguntou o que eu queria fazer. E ela ficou à disposição pra eu chamá-la. Ela falou assim, eu sei que vai ser
muitas emoções. E um outro dia que eu pedi pra conversar com ela, que foi o dia do Ano Novo, por exemplo. Logo depois do Ano Novo, né? Eu chamando ela 1 de dezembro, 1 de janeiro, coitada. Mas, tipo, é isso. Mantenha a sua saúde mental, tentando fortalecer ela Sim. bastante. É um processo estressante, é um processo que, às vezes, é um pouco injusto, às vezes... Muitas vezes injusto. Muitas vezes injusto, mas que você já tendo isso na sua cabeça, você vai tirar o melhor dele. Exato. E assim, quem estiver tentando por agora, quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Pode mandar Não sei se mensagem. você vai deixar meu Instagram. Vou deixar a Instagram do Bruno na Pode mandar descrição desse mensagem. vídeo. Pode falar que com a gente. Precisando, pode mandar mensagem, que eu e umas amigas, a gente tá... Os últimos 2 anos a gente treinou com alguns NCs pra eles terem uma ideia melhor de como se portar diante do entrevistador, de como responder. Então, assim, é só mandar mensagem que a gente já conversa sobre isso. Eu dou aula de inglês e de espanhol como professora mesmo, mas eu tenho dado aula bastante pro pessoal do ICP, ainda mais nessa época de entrevistas. Então, também... claro, não precisa fazer a aula obrigatoriamente, mas eu sempre tenho alguma dica que eu vou atrás de como se portar na entrevista, coisas que me ajudaram na minha hora de um processo para o outro, o que eu acho que eu melhorei, porque teve um gap muito grande, mas assim, eu consegui ver o que eu, entre aspas, errei, que é tipo, mesmo com o meu inglês super bom, eu não fui eu mesma na entrevista, então eu acho Sim. que é isso que também pega bastante. Às vezes a gente acha que a gente tem que fingir ser alguma coisa que a gente não é, e não precisa, sabe? Tipo... Usa as ferramentas a seu favor. Por exemplo, o Bruno falou no começo. O fulano gosta do Epcot, o entrevistador, né? Use isso a seu favor, mas não precisa mentir sobre você, quem Exato. você é. Porque acho que na primeira entrevista que eu fiz em 2019, eu fui muito tímida. Imagina, eu tímida. Pois é. Eu introvertida. Eu só respondi o que me foi perguntado. E é impossível fazer isso. Sim, não tem como. Tanto que na segunda vez, a minha segunda entrevista, né, em 2022, a minha segunda entrevista, todo mundo fala que foi muito rápido e a minha durou 19 minutos. Porque a Daniel deixou eu Sim. falar e eu fiquei lá, ó, falando, porque essa sou eu. Aproveitar, sim. Essa sou eu. E ela deixou. E tanto que, olha, quando me deixam aqui falando com esse microfone, eu fico 3 horas se me deixarem, mas não deixam, né, Danilo? Não, brincadeira. O produtor tá me chamando ali. Mas enfim, gente. É isso. Bruno. Obrigado. Obrigada por vir. Gostou? Muitas adorei. coisas que a gente viveu nesse programa. Sim. Continua vivendo pós-programa. Sim. Quem sabe mais um aí. Quem sabe Quem mais vem um aí. Alô, STB. Todo ano a gente se ilude, né? Mas... É o que Chama. sobra pra gente, né? Chama que a gente entrega. Por favor, chama a gente. Chama pra gente ser quick. Chama, a gente já sabe como trabalhar. Eu aceito ser entendeu? lifeguard. A gente já sabe como é. Eu aceito. Eu trabalho em resort, limpando quarto. Eu trabalho. Tranquilo. Fica Eu tranquilo. viro recreation. Steward, Tudo. vamos. Chama que eu vou. Tranquilo, vamos. Eu faço Amarrado. steward sim, amor. Vai. Amarradão. Vou odiar tá trabalhando, mas depois do trabalho eu vou adorar. É isso, né? Tá no parque. É isso. E ganhando em dólar. E Então, ganhando em dólar, isso. Você conseguiu trazer dinheiro pra cá? absolutamente nenhum. Eu voltei com muita coisa. Essa é uma pergunta interessante. Eu voltei com muito pin. Muito pin. Muito pin. Eu voltei com, sem sacanagem, uns 30 pins. Aqueles broches, É um inferno, que você começa a comprar um, você compra 30. Eu coleciono desde o meu primeiro intercâmbio, que é um negócio do Rotary, colecionar. Uhum. Aí, mano, eu também comprei um monte. Eu ganhei terrível. vários, de várias pessoas que sabiam que eu tinha. Terrível. E você vai em um outlet, você compra 3 tênis. Eu comprei 3 tênis. Eu nem voltei precisava. 0 dinheiros também, mas não me arrependo. Comprei tudo que eu queria. Comprei Sim, mala exatamente. extra. Exatamente. A gente foi pro aeroporto juntos, Sim. lembra? A gente embarcou no mesmo voo. Socando roupa dentro de Assim, mochila, e o botando Bruno 3 abre- casacos, E eu assim, Bruno, abre minha mala, pelo amor de Deus. usando a balança lá. Nossa, Que caos, vergonha, que mas deu caos. tudo certo, gente. E é isso, agora Mas é estamos isso. aqui. Amigo, muito obrigada Eu por que vir. agradeço. Adorei nossa sessão Eu que aqui. agradeço. Ai, amei nossas histórias, suas histórias. Obrigado Magic por Kingdom. chamar. Foi Sempre uma trazendo honra. muitas histórias no Magic Kingdom, muita loucura. Traumas também, né? Histórias de traumas é bem parecido. Mas hoje em dia nossos traumas é a saudade. Sim, Quer exatamente. dizer que deu foi bom. Sim, foi bom, foi bom. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Qualquer coisa, os contatos do Bruno vão estar na nossa descrição. Pode chamar. Procurem Bruno Barreiro também no Instagram.
Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Se você vai participar do programa, chama a gente, que a gente tem muito a agregar, às vezes. Ou, não sei, a gente pode te ajudar, né? Mas é isso, gente. Quem não vai fazer o programa também, obrigada por ter assistido e pelas curiosidades que você tiver. Comenta, compartilha, curte. E é isso, a gente se vê no próximo Perdida Cast.